Seja bem-vindo a mais um culto online. Espero que você seja edificado com essa palavra e que o Espírito Santo venha tocar você onde estiver. Boa noite, irmãos e irmãs da Igreja Batista Missionária Internacional. Boa noite àqueles que nos assistem, que nos acompanham. Eu sou o pastor Ademir, que tenho trazido palavras de ânimo, de fé, encorajamento para o coração de vocês nesse período em que estamos em casa. E hoje eu quero trazer uma palavra para a reflexão de vocês, que está em Hebreus capítulo 6, versículos 9, 11 e 12, que diz assim: Estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. O versículo 11 diz: Continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Eu quero trazer uma pequena palavra em cima desse texto, cujo título dessa reflexão, essa mensagem que eu quero passar para vocês hoje, a gente poderia dizer: com Cristo estamos destinados a coisas melhores. O autor dessa carta aos Hebreus, alguns dizem que foi Paulo, outros dizem que foi outro escritor, algum judeu, mas independentemente de quem tenha escrito essa carta, o certo é que o contexto em que a carta aos Hebreus foi escrita era uma carta de encorajamento para a igreja de Deus naqueles tempos em que a perseguição estava aumentando, o Império Romano estava aumentando a perseguição sobre a igreja de Deus naquele momento. E era uma carta para encorajar. E aí o autor dessa carta ele vem e diz que existe coisas melhores que são pertencentes à salvação, coisas melhores que são pertinentes à salvação que Deus pode trazer para nós. E é sobre isso que eu quero falar, que nós estamos destinados a coisas melhores. Algumas versões da Bíblia diz que nós estamos destinados a coisas melhores. Quando nós olhamos a história do povo de Deus, nós de fato verificamos que este é o propósito de Deus para o seu povo. Quando Deus tira o seu povo ali da escravidão do Egito, o Egito simbolizando a situação de tristeza, a situação de luta, a situação de escravidão em que eles se encontravam ali, as situações de sofrimento, e Deus vai e tira o seu povo dali, e leva o seu povo e livra o seu povo da escravidão. E quando o povo de Deus chega ali às margens do Mar Vermelho, e tinha que atravessar, o inimigo vinha atrás, e à frente estava o mar, e o povo começa a se desesperar, mas o povo estava esquecendo de que o que Deus tinha para o seu povo não era somente livrar daquela escravidão do homem. Deus tinha coisa melhor. Não era só aquilo que Deus queria fazer. Então Deus providencia um livramento ali também. E eles passam aquele obstáculo, e eles prosseguem, e Deus o livra do inimigo, mas Deus tinha coisa melhor. E eles prosseguem pelo deserto, uma situação de luta, uma situação de um ambiente escaldante, um ambiente durante o dia muito calor, durante a noite muito frio, mas Deus estava providenciando amenizar o calor, Deus estava providenciando amenizar o frio, porque Deus tinha coisa melhor. E a promessa de Deus para o seu povo era levar o povo de Deus até um lugar onde o povo ia ficar ali e habitar numa terra. E nesse caminho, o povo, em alguns momentos, quando viu uma dificuldade, esquecendo de que Deus tinha algo melhor para as suas vidas, eles reclamam, eles murmuram, sem acreditar nisso que o autor dos Hebreus está dizendo, que na salvação, no livramento de Deus, na libertação de Deus, Deus tem sempre coisa melhor para fazer para nossas vidas. Nós não podemos olhar só aquilo que está ao alcance dos nossos olhos naturais, porque Deus está olhando mais na frente, Deus está querendo fazer mais, Deus está querendo fazer o melhor para nossas vidas. E o melhor nem sempre é aquilo que nós entendemos com a nossa mente limitada. Na mente de Deus, sempre aquilo que Ele está fazendo será o melhor. Mas o povo estava murmurando.
O povo não estava tendo esse discernimento de que coisas melhores Deus estava preparando. E o povo vai avançando ali. E aí, quando não encontra comida, o povo reclama. E aí Deus envia a comida. E o povo come. Mas não era só a comida, não era só a comida natural. Deus tinha coisa melhor. E o povo vai avançando pelo deserto. E quando dá a sede, o povo reclama. E Deus providencia a água. Fez com que o Moisés, que estava liderando aquele povo, tocasse uma rocha e daquela rocha saiu água e o povo bebeu. Mas o povo não entendeu de que Deus não estava somente interessado em matar a sede física, como também não estava só interessado em saciar a fome física. Deus tinha coisas melhores relacionadas à sua salvação para o seu povo. O povo chega ali na terra de Canaã. A palavra de Deus diz que era uma terra muito boa. Usa uma expressão, uma terra que mana leite e mel. E o povo habita naquele lugar. Mas ali Deus tinha coisas melhores. Não era somente a habitação. Não era somente cada um poder dizer, não, esse aqui é o meu pedaço de chão. Deus tinha coisas melhores. E é sobre isso que eu quero que você reflita nesta noite. Deus tem algo melhor. Não olhe somente para aquilo que Deus está fazendo na ótica natural. Não olhe somente para aquilo que Deus está fazendo nesse momento. Deus tem algo melhor. Na salvação, nós podemos então entender de que existem bênçãos naturais, mas também tem coisas melhores. Mas se o autor da carta aos Hebreus está falando que existem coisas melhores referente à salvação, que coisas melhores são essas? A palavra de Deus vai mostrar, quando nós começamos a avançar, a meditar na palavra de Deus, desde Gênesis até o último livro, Apocalipse, nós vamos entendendo de que Deus tem coisas melhores para nossas vidas. A palavra de Deus diz que o olho não viu, a mente não cogitou disso, não pensou daquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Isso são as coisas melhores. As coisas melhores que Deus tem para nossas vidas é o que Ele tem preparado. A gente ainda não viu, estão lá na frente, mas se a gente seguir avançando com esse entendimento, se a gente seguir avançando com esta fé, Deus certamente vai fazer mais. Deus certamente está nos fazendo avançar e progredir. E a primeira coisa que nós podemos entender com base na palavra de Deus, que essas coisas melhores não são somente as coisas materiais, mas são as coisas mais importantes, as coisas espirituais. Quando Jesus ele estava fazendo os seus milagres, andou neste mundo e fazendo os seus milagres, a multidão chegava até Jesus. A Bíblia diz que chegava alguém cego, Jesus recuperava a visão natural. Mas tinha coisa melhor para a vida daquele que era cego no mundo natural. Chegava o paralítico perante Jesus, e Jesus fazia o milagre, e aquela pessoa começava a andar novamente. Mas tinha coisa melhor do que somente andar novamente. A multidão faminta, seguindo Jesus, chega um momento em que a multidão estava com fome. E Jesus multiplicou os pães e os peixes. E a multidão comeu, mas tinha algo melhor do que a comida física. Jesus estava sempre trabalhando com essa dimensão, não somente do natural, mas a dimensão de que aquilo que Deus está fazendo melhor é o que é mais importante para nossas vidas. O que é mais importante para nossas vidas? Nós estamos nesse momento de uma luta, enfrentando a enfermidade, enfrentando essa questão da pandemia da Covid-19. E é um momento da gente parar e pensar, na ótica de Deus, o que é melhor para nossas vidas? Será que nós, como seres humanos com a mente limitada, nós podemos entender que o melhor para a nossa vida nesse momento é simplesmente ficar livre dessa pandemia? Será que o melhor para nossas vidas, o melhor para uma nação nesse momento é simplesmente ficar livre da dificuldade econômica, da quebradeira econômica que alguns falam que pode surgir e que a economia de vários países vai enfrentar dificuldade?
Muitas nações tiveram contato com o cristianismo, tiveram contato com a doutrina do Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia. Mas essas nações não existem mais. O Egito teve contato com o Deus da Bíblia, mas não entendeu o que era melhor para aquela nação. E não existe mais. O reino persa teve contato com o Deus da Bíblia, o Deus das coisas melhores, mas não entendeu. Essa nação não existe mais. Avançando na história, nós vamos ver diversos impérios, diversas nações que tiveram contato com o povo de Deus, com o Deus da Bíblia, o Deus das coisas melhores. E eles não entenderam. Chega no Império Romano. Quando Jesus fala diante daquela autoridade romana, que fala da verdade, e ele, de um tom de zombaria, ele diz o que é a verdade. Quando Jesus diz que era rei, e ele, num tom de zombaria, diz: você é rei de onde? Cadê o teu reino? O reino de Deus é o reino das coisas melhores. Mas o Império Romano também não entendeu quando a Bíblia está falando que existem coisas melhores. O texto aqui está dizendo que essas coisas melhores, elas são pertencentes à salvação. Somente nesse contexto, quando nós buscamos a salvação em Cristo Jesus, nós vamos ter discernimento do que são as coisas melhores para nossas vidas. Nenhuma nação, enquanto não buscar a salvação em Cristo, nenhum ser humano, enquanto não buscar a salvação em Cristo, ele não vai entender quais são as coisas melhores. Então, as coisas melhores são as mais importantes. O livramento no mundo natural, o livramento da aflição, o livramento da doença, o livramento da escassez, da fome, saciar a sede, a cura do corpo, são importantes. Jesus não perdeu de vista, essas coisas são necessárias, mas existe algo que são mais importantes, que são a base, que são o fundamento para nossas vidas. É que realmente vai dar consistência para nossas vidas. Então, as coisas melhores não são somente as coisas materiais, mas são as coisas mais importantes relacionadas ao mundo espiritual, ao reino de Deus. Em segundo lugar, essas coisas melhores são aquelas coisas que permanecem. A comida física nós comemos hoje, mas amanhã nós vamos sentir a mesma fome, porque não é o mais importante. A água que bebemos para saciar a nossa sede física, nós bebemos hoje, mas daqui 2, 3 horas nós estamos com a mesma sede, porque não permanece, não são a mais importante. O que é melhor é aquilo que permanece, é aquilo que vai ter impacto para a vida eterna, vai ter impacto não somente para essa vida, mas para a eternidade. Tudo aquilo que tem impacto somente para esta vida não permanece, é temporário e não é o melhor, não é um fundamento das nossas vidas. A cura física, nós podemos ser curados hoje, mas amanhã o nosso corpo pode adoecer. A dificuldade financeira, nós podemos vencer hoje, mas amanhã pode vir uma situação adversa e a gente passar por outra dificuldade financeira. Não é a base, não é o mais importante das nossas vidas. As coisas relacionadas somente a esse mundo, elas não vão permanecer. A Bíblia diz que o mundo vai passar, mas aquilo que Deus como reservado como o que é melhor, que vai ter impacto, que vai ter repercussão para a eternidade, isso são o melhor para as nossas vidas. Você precisa refletir hoje o que você está fazendo, de como você está olhando o seu caminhar nesta vida. E entender aquilo que é melhor, aquilo que você está fazendo, aquilo que você está recebendo de Deus, é somente com o propósito de repercutir nessa vida ou terá repercussão na eternidade? Se nós tivermos esse entendimento adequado do que seja o melhor não é o que eu penso, o melhor não é o que eu acho. O melhor não é somente aquilo que eu posso tocar com minhas mãos naturais. O melhor não é somente o que eu posso entender com a minha mente natural. Mas o melhor é aquilo que Deus tem reservado para nossas vidas, porque vai ter impacto na eternidade. Não são somente coisas relacionadas ao mundo natural, mas relacionado
as coisas espirituais com impacto para a eternidade. Em terceiro lugar, nós podemos entender que as coisas que são melhores são as coisas que glorificam a Deus. São coisas para a glória de Deus. Não podemos simplesmente passar por esta vida buscando acumular muito dinheiro, buscando acumular o sucesso no mundo, buscando alcançar a fama, buscando simplesmente alcançar realizações materiais. Essas coisas são necessárias para nós como seres humanos. A realização de necessidades materiais, mas não é as coisas melhores de que a palavra de Deus está falando. As coisas melhores não são aquilo que eu faço para suprir as minhas necessidades materiais. Não é aquilo que eu faço simplesmente olhando para mim. Aquilo que é melhor, as coisas que é melhor que Deus tem reservado, é aquilo que eu faço não no meu próprio benefício, mas no benefício do próprio, no benefício do meu semelhante, no benefício de outra pessoa. São coisas melhores. Jesus diz na sua palavra que melhor é dar do que receber. São outras pistas que a palavra de Deus está dando para nós entendermos o que é melhor. É melhor receber? A multidão estava seguindo Jesus e querendo ver os milagres, querendo desfrutar das bênçãos que Jesus estava oferecendo. Mas não queriam dar, não queriam se doar. E Jesus está dizendo, melhor é dar, melhor é se doar em favor do próximo do que receber, do que simplesmente olhar para o seu próprio benefício. Quando nós se doamos em favor do próximo, quando nós fazemos algo para abençoar o próximo, ou quando nós fazemos algo visando o reino de Deus, visando o próprio Deus, estamos fazendo as coisas melhores. Mas como desfrutar dessas coisas melhores? O texto aqui nos dá pistas de como nós podemos desfrutar de coisas melhores. Em primeiro lugar, nós podemos desfrutar dessas coisas melhores, como diz aqui nos versículos 11, mostrando a nossa dedicação, a nossa diligência, o nosso empenho. O autor aqui da carta aos Hebreus, ele diz, mostrando até o fim. Até o fim. Qual é o fim? O fim é enquanto durar a nossa caminhada nesta terra. Nós não vamos ser diligentes, nós não vamos ser dedicados nas coisas que agradam a Deus, nas coisas que glorificam a Deus, não somente 1 hora, 2 horas, 1 dia, 2 dias, não, todo dia. Quando nós levantarmos, o primeiro propósito de nossas vidas é pensar como eu vou glorificar a Deus hoje. Como eu vou fazer algo hoje que exalta a Deus, até o fim. Enquanto Deus não nos chamar para a sua glória, enquanto Deus não nos chamar para estar na sua presença, enquanto caminharmos por este mundo, nós estamos fazendo algo que vai glorificar a Deus até o fim. Até o fim, a caminhada cristã. Em segundo lugar, como desfrutar dessas coisas melhores? Nós temos que ser imitador. Imitar, aqui o texto diz, ser imitador daqueles que herdam as promessas. Seguir o exemplo. Que exemplo você tem seguido? Que exemplo você tem seguido neste momento que você está aí na sua casa, que você está tem passado essa luta da pandemia? O exemplo das notícias que estão mostrando só as pessoas que morrem, que estão mostrando só as pessoas que se contaminam, que estão mostrando só as pessoas que estão preocupadas e ansiosas? Ou o exemplo da palavra de Deus que diz que Deus é soberano e tem um controle de todas as coisas? Ou o exemplo daqueles que creem que apesar da pandemia, Deus está nos conduzindo para uma situação de coisas melhores e que isso vai passar? Que tipo de opinião você tem dado ouvido neste momento? Nós temos que ser imitadores daqueles que herdam as promessas. As promessas de Deus, elas estão destinadas como herança para nossas vidas, como coisas melhores. Aquilo que Deus promete para nossas vidas sempre é o melhor.
nunca é o pior. Visam aperfeiçoar nossas vidas. E como nós podemos imitar aqueles que herdam as promessas de Deus? Como? O texto bíblico aqui ele diz que a primeira coisa que nós podemos fazer para imitar aqueles que herdam as promessas de Deus, para se apossar daquilo que Deus como herança nos prometeu, não somente para essa vida, mas para a vida eterna. Como? Pela fé. Primeira coisa que nós podemos fazer para imitar aqueles que se apossam das promessas de Deus é andar pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a segunda coisa, finalizando essa palavra, que nós podemos fazer para imitar aqueles que herdam as promessas de Deus, é que nós temos que andar com perseverança. Não somente fé, não somente ter a certeza de que existem promessas que Deus reservou, que Deus destinou para nós como herança. Mas nós temos que perseverar, nós temos que permanecer firmes, olhando sempre para a frente, na certeza e na esperança que Deus nos alimenta a cada dia, de que à frente, não somente nesse mundo, mas à frente, também na eternidade, existem coisas melhores que Deus destinou para o seu povo. Deus destinou para todo aquele que abre o seu coração para crer em Jesus como Senhor e Salvador. Que Deus te abençoe nesta palavra e que Deus faça a semente da palavra de Deus que tem caído no teu coração, ela brotar e você perseverar nessa semente. A semente da fé na palavra, ela possa crescer na sua vida e você fique firme, apesar de todo tipo de adversidade que possa surgir diante da sua vida, na certeza de que à frente Deus está reservando, Deus está destinando para a minha vida e para a sua vida coisas melhores, não coisas temporais, não coisas que vão passar, mas coisas que permanecem, não coisas que só têm impacto para essa vida, mas que repercutem para a eternidade e para a glória de Deus. Amém? Chegamos ao final de mais um culto online. Espero que você tenha sido edificado com essa palavra e que Deus abençoe a sua vida.